Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abrindo em 1 Samuel, no Velho Testamento, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, dos versos 26 a 28. 1 Samuel. Vamos ler o que está escrito ali. 1 Samuel 1, capítulo 1, versos 26 a 28, a história de Ana diz assim: E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Podem se assentar. Instinto materno. Como é importante a questão do instinto materno. É o vínculo emocional que se desenvolve através do convívio. Eu sei que há um sentido de vínculo materno quando a criança está ainda no ventre da mãe. Já se cria um vínculo. Mas esse vínculo materno ele é desenvolvido, fortalecido, ele é aprimorado conforme o tempo vai passando, o tempo de convívio vai passando. Mas notem que o instinto materno é algo tão importante, e algo tão incrível, criado por Deus realmente, que, por exemplo, o instinto materno ele tem uma manifestação instantânea, praticamente instantânea. Não precisa aquele processo de gestação de 9 meses, depois todo o processo para que ele aflore. Não, esse processo é um preparatório, mas o instinto materno ele é uma coisa tão natural à mulher, que as mães aqui podem responder, essas mulheres de forma geral podem responder. Sabe quando sai a notícia de uma criança que, por exemplo, foi deixado numa cesta de lixo, numa caçamba de lixo? Eles pegam um bebê recém-nascido, isso acontece, infelizmente acontece, coloca na caçamba de lixo. Normalmente o homem responde: oh, coitado, né? Olha o que aconteceu. Como é que a mulher vê isso? Né? Normalmente a mulher assim: se eu pudesse pegar ele para mim, né? Não surge aquele instinto materno, natural, de proteção, de cuidado, mesmo que a mulher ainda não seja mãe, esse instinto surge. Não é aquele instinto de cuidado, aquele instinto de amor, de realmente manifestar o cuidado que aquela criança precisa. E o instinto materno, ele é, para nós filhos, uma das maiores bênçãos que Deus nos dá na nossa mãe. Sentir-se protegido, sentir-se amado, sentir-se querido, não é sentir-se alimentado pela mãe, não é algo essencial, é essa ligação que dura a vida toda. Nunca deixamos de ser filhos. Chamou muita atenção uma propaganda, eu não sei se era de um banco ou de que era, que passou na televisão, talvez alguém tenha visto, de uma senhora. Logicamente você vê que ela já tem mais idade, ela não teria uma criança novinha daquela idade. Então ela começa a falar para o menininho pequeno, e eu não tinha visto aquela propaganda, eu fui ver naquele momento, me chamou a atenção. Ela começa a falar: te cuide, o menino está com uma malinha, saindo. E o menino é bem pequeno, ela já mais de idade, e ela diz: cuida isso, cuida aquilo, cuida aquele outro, cuida mais isso, aquilo, aquele outro. E o comercial termina, já eles fora da porta de casa, mas já não é mais um menininho. Era quem? Era um homem adulto. Mas que para ela era o quê? Nunca deixou de ser o seu menininho. Isso é o quê? Instinto materno. O instinto, então, desse cuidado, dessa forma toda especial que só a mãe tem. Deus, ele soube fazer tão bem as coisas, que na corrente que é o lar é uma corrente com gomos. Não é a mãe, ao pai, aos filhos. Esse instinto materno leva a mãe
a ser o elo que liga pai e filhos. Deus é perfeito em tudo, e Ele fez as coisas assim. A mãe é o elo do meio da corrente. A ligação do pai com os filhos é a mãe, é o elo que liga a família. Então, muito disso que nós conhecemos por família se deve à mãe, e na mãe se deve ao instinto materno. Graças a Deus por isso, pela forma tão perfeita que Ele criou as coisas. Dentro desse instinto materno, há 3 pontos que eu quero salientar, que são o uso do instinto materno para a bênção dos filhos. E a primeira questão, nesse instinto que a mãe possui, eu quero usar a mãe de Moisés como exemplo. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, Êxodo capítulo 2. A mãe de Moisés é um estilo desse instinto de proteção. Eu creio que a mãe de Moisés aqui passa por uma crise, mas uma crise tamanha, que é de ter que deixar o seu filho. O instinto materno, ele sofre com a crise da perda. E aqui a mãe de Moisés chega, ela protegeu o seu filho, e notem aqui, a proteção, o instinto materno de proteção aqui, é o instinto materno contra a morte do filho. A ordem era pela morte de Moisés, a ordem baixada pelo governo, por Faraó. Mas através desse instinto, ela protege o menino, até o ponto que ela diz, olha, agora não tem mais como. Tem mais como eu manifestar essa proteção, esse cuidado. Então, o que ela é obrigado a fazer com aquele menino? Então, ela pega o menino e ela coloca o menino num cesto. O verso 3, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Você que é mãe, qual é o sentimento na hora de largar esse cestinho na correnteza do rio? Eu não posso responder, mas você pode. O Nilo, ele é conhecido pelos crocodilos, pelo tamanho dos crocodilos que tem no rio Nilo, os maiores do mundo, os animais que tem lá. Qual é o sentimento de uma mãe a largar o seu filho num cesto de junco na correnteza daquele rio? Havia a princesa logo abaixo, e quem disse que era certeza que a princesa veria o menino ou que a princesa tomaria o menino? O instinto materno aqui sofreu uma dura prova, mas ela soltou. E quando ela solta, então, a providência de Deus leva a princesa a tomar a criança, e Moisés se torna no homem que a Bíblia diz que ele se tornou. Esse instinto de proteção, ele também passa nas irmãs por uma grande prova, pelo menos em 2 momentos da vida. Ninguém gosta de ver o menino sofrer, ninguém gosta de ver o filho sofrer, ter dores, mas há 2 momentos também, a semelhança da mãe de Moisés, que o instinto de proteção das irmãs passa por grandes provas. O primeiro deles é quando Deus está disciplinando o seu filho. Nenhuma mãe gosta de ver a dor do filho. Nenhuma mãe gosta de ver o sofrimento do filho. Mas a Bíblia é clara ao dizer que quando Deus disciplina um dos seus filhos, isso provoca dor. E a Bíblia é clara a dizer, por exemplo, que os graus de disciplina de Deus, em 1 Coríntios 11, são citados como a fraqueza espiritual, como a doença física e até mesmo, pela dureza de coração do crente, até mesmo a morte. Então, quando uma mãe crente vê Deus disciplinando o seu filho por causa do pecado dele, o instinto de proteção pede o quê? É como o desejo de tomá-lo nos braços, de cuidar dele e de minorar a dor dele. Mas então, o instinto real de proteção, graças a Deus pelo seu Espírito Santo e pela forma que ele age no coração das mães, fala assim, soltar no rio é melhor. Soltar o pequeno cesto de junco para que Deus faça é melhor do que manter em minhas mãos sem que eu possa protegê-lo. O segundo momento onde o instinto de proteção da mãe também passa por uma prova é quando o filho passa por uma prova na sua fé. Quando um filho passa pelas dificuldades e pelas lutas do desenvolvimento da sua fé. Em Jó capítulo 3, se você puder abrir a sua Bíblia, por gentileza, Jó capítulo 3, verso 10. Livro de Jó, capítulo 3. No verso 10 está escrito assim:
porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Jó diz assim: porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos, e por que os peitos para que mamasse? Jó fala assim, é quase que ele diz: maldito o dia que eu nasci. E por que ele fala isso? Porque Deus estava provando a fé dele. Era um momento de prova na vida de Jó. As irmãs, um exercício santo de imaginação, se coloquem no lugar da mãe de Jó. Você é a mãe de Jó. Um dia o seu filho é aquele cidadão mais sucedido da região, mais bem sucedido. E além de ser uma pessoa próspera economicamente, financeiramente, ele é uma pessoa piedosa, uma pessoa justa. As pessoas não só olham para ele como alguém muito bem sucedido, mas olham para ele também como alguém que tem Deus em primeiro lugar na vida dele. Isso é um dia. No outro dia, ele não tem mais filhos, morreram seus netos. Ele não tem mais bens, roubaram aquilo que era do seu filho. Ele não tem mais saúde, tiraram a saúde dele. E ele está lá no lixão da cidade, raspando as suas feridas com telhas. Qual é o seu instinto? O que você faria nesse momento? O que o instinto materno manda? É claro, não é? Mas mais uma vez aqui, é como se Deus dissesse: olha, pode soltar o cesto de junco no rio, que nem os crocodilos, nem a água vai destruir o cesto, e eu vou cuidar dele. O instinto de mãe, ele é fortalecido pelo instinto correto e espiritual, de que muito maior que o instinto de mãe, o instinto protetor de mãe, é a proteção de Deus sobre os filhos. É lindo o instinto materno de proteção. E ele é mais lindo ainda quando a mãe entende que não é a sua proteção, é a proteção de quem? De Deus. Então, nesse sentido, o instinto materno glorifica a Deus. Glorifica a Deus porque sabe que quando a disciplina, Deus tem o melhor. Quando a prova, Deus tem o melhor. Então a mãe chega à conclusão: olha, Deus, o melhor cuidado para o meu filho não é o do meu instinto, mas é o cuidado da tua mão. Deus é glorificado quando as mães chegam a esse ponto de pensarem e de agirem. Em segundo lugar, leia comigo Mateus capítulo 20. Mateus capítulo de número 20. É um texto interessante, Mateus 20, versos 20 e 21, porque é um texto que envolve uma mãe também. Observe bem. Mateus capítulo 20, versos 20 e 21. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Quem é a mãe aqui? É a mãe de Tiago e de João. E ela chega em quem? Em Jesus. Ela tem um pedido para Jesus. E Jesus diz para ela: o que você quer? O que queres? E ela respondeu: olhe bem, dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Gente, fosse qualquer outra pessoa fazer um pedido desses, a gente consideraria a pessoa o quê? Olha, você não tem noção do que você está pedindo. Olha, você não tem noção do que você está falando. Olha, você não tem noção de nada para falar uma coisa dessas. Agora, vamos olhar para a mãe. Quem é que está fazendo o pedido aqui? Uma mãe. E está pedindo por quem? Pelos seus filhos. É interessante isso, o instinto materno envolve um instinto também de valorização. Qual é a mãe que não valoriza o seu filho? Nós podemos condenar essa mãe? Podemos, o pedido é um tanto esquisito, não é? Mas agora observe o que é o instinto de valorização de um filho. O instinto de valorização sempre leva a querer o melhor para o filho. E aquilo de melhor que aquela mãe podia pensar naquele momento era o quê? Que eles estivessem ao lado de Jesus. Que quando Jesus estabelecesse o seu reino, Tiago e João se assentassem, um à direita e um à esquerda. Para ela talvez não importaria quem ficasse de cada lado, mas o instinto de valorização olhava para isso. Ela descobriu: olha, tem um lugar aqui que é o melhor de todos, e eu quero esse lugar para quem? Quero esse lugar para o meu filho. O instinto de valorização da mãe age assim, e em certo sentido isso é justo, isso é bom, há valorização realmente.
Mas olhando para esse tipo de valorização, há um momento, mãe, quando esse instinto de valorização pode prejudicar o seu filho. Pode trazer prejuízo. E é para isso que eu quero olhar agora. Há um momento que valorizá-lo em algum sentido pode trazer problema para ele. Qual é o momento de valorização do filho que pode atrapalhar a vida dele? É quando você valoriza ele de acordo com os valores mundanos, de acordo com aqueles valores passageiros, quando você quer que ele seja valorizado aos olhos do mundo. Esse é o problema. Tem um exemplo que eu li um artigo há pouco tempo, escrito como se os pais, não é, de jogadores de futebol, fossem como seus empresários ou algo assim. Então, contando como os pais fazem com os filhos quando eles têm o desejo que o filho se torne um jogador profissional de futebol. E esse artigo, num sentido psicológico, contava que às vezes os pais, desejando um sucesso que na mente deles é um enorme sucesso, acabam frustrando a vida dos filhos, estabelecendo sobre eles uma pressão tão grande e uma disciplina tão irreal que acabam destruindo a vida dos próprios filhos. Naquele artigo contava a história de um pai, que o menino fez tudo que o pai queria. Mas ao final, simplesmente o menino não suportou mais. Ou seja, o pai queria que o menino tivesse o valor que ele imaginava que o mundo lhe daria. E acabou destruindo a vida do filho. É um grande erro quando nós valorizamos nossos filhos pelos olhos do mundo. Nós podemos, por exemplo, valorizar a beleza física dele. Eu conheço pais que essas agências de modelo, de publicidade, estão constantemente lá ligando ou procurando, dizendo, olha, eu queria o seu filho. Muitas vezes ainda bebê, eu conheço casos de bebês que são procurados para isso, para fotos, para propaganda, para isso, para aquilo. Depois a menina, o menino se torna adolescente, estão atrás dele, a beleza física. Depois querem que seja um manequim, ou modelo, ou desfile, eu não sei como é o nome de quem desfila na passarela, mas querem tudo isso. E a mãe enxerga naquilo uma questão extraordinária, incrível, mas não enxerga que por trás desse mundo também tem muitos problemas que podem destruir a vida do filho. Então, no desejo de valorizar, ela coloca o filho no caminho de destruição. Por quê? Pela beleza. Outros valorizam tanto a inteligência do seu filho. Meu filho é alguém capaz, meu filho é alguém extremamente inteligente, tem um QI altíssimo, assim, assim, assim. Mas acabam enveredando o filho por um caminho de intelectualismo que, por vezes, torna a criança ou o jovem um ateu. Ele perde a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus, porque ele passa a confiar tanto no seu intelectualismo, que não é capaz de enxergar mais Deus. O instinto de valorização também perde o filho quando a mãe ensina o filho a dar mais valor aos bens do que às pessoas. A valorizar muito mais aquilo que se pode ter, aquilo que se pode possuir, do que as pessoas que estão ao redor. E ouça bem, mãe, qual o resultado disso? Ouça bem qual o resultado disso. Assim como ele despreza as pessoas por causa dos seus bens, ele vai fazer isso com você também. Infelizmente, tem que ser dito isso. Se você ensiná-lo a valorizar tantos bens, vai chegar o dia que ele vai fazer isso com você também. Ele vai trocar você, mãe, pelos bens que ele possui. Ele vai dizer que você já não serve mais para ele, porque aquilo que ele precisa é dinheiro, são bens, são questões que tornam ele alguém grande ao mundo, aos olhos do mundo. Se você observar hoje, está crescendo muito, não só o número de pedidos de pensão, por exemplo, obrigando os pais a darem pensão para os filhos, mas observe o número de pedidos de pensão que são abertos de pais cobrando pensão de seus filhos. Observe que ponto que nós chegamos. Observe bem a ponto que a nossa sociedade chegou.
Mas ele está fazendo, ele despreza o filho, ele despreza o pai. O filho despreza o pai e a mãe por quê? Porque o pai e a mãe ensinaram a valorizar mais as coisas do que as pessoas. O meu filho é rico, é bem-sucedido, é um homem milionário, é um homem assim, assim, assim. Ok, graças a Deus se isso aconteceu. Mas a sua parte entenda que você jamais pode encorajá-lo a dar mais valor às coisas do que valor às pessoas. Você deseja ver o seu filho valorizado? Observe o que Mateus capítulo 20, que é a resposta de Jesus, diz, verso 24. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Mas ele diz assim: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Então ele dá um exemplo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então a resposta de Jesus é: você tem senso de valorização, instinto de valorização pelo seu filho? Tem. Você tem isso como mãe. Jesus está dizendo o posto mais alto que o seu filho pode ocupar nesse mundo. Qual é o posto mais alto? Qual é o lugar de mais honra desse mundo? A mãe daqueles meninos não entendeu isso. Mas Jesus está explicando para eles qual é o posto mais alto que o seu filho pode enxergar e ter nesse mundo. Ele diz assim: que todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o quê? Servo. Se você realmente valoriza o seu filho, você ensina ele a ser servo. Você ensina ele a servir. Você o ensina a ser alguém que é útil aos outros. Lembrando de Maria, mãe de Jesus. O que Maria sentiu quando viu o filho dela crucificado? Maria também tinha amor por Jesus como você tem pelo seu filho. Vamos humanizar as questões aqui. Maria também teve seu coração partido. Nós não tratamos Maria como, por exemplo, o catolicismo trata, mas tratamos Maria aos olhos humanos. Claro que ela amava Jesus. Mas quando fala de Jesus em Filipenses 2, a Bíblia diz que ele se fez homem, se fez servo, se fez humilhado, se fez condenado, e condenado ao quê? À morte de cruz. Ali em Filipenses 2, a Bíblia está dizendo que para nós crentes, a escada do sucesso não é uma escada como, por exemplo, você quer subir na vida. Então essa é a escada. E eu pego e o meu filho sobe os degraus e vai tornando-se grande. Em Filipenses 2 não é assim. Filipenses 2 diz que grande, a escada para o sucesso na vida cristã, o degrau aponta para onde? É descer. E quando você desce lá embaixo e aprende a servir, então Deus diz para você: você realmente é grande. Você aprendeu a servir. Mãe, o instinto de valorização é importante, mas use o seu instinto de valorização pelos olhos de Deus, não pelos olhos do mundo. Não por aquilo que o mundo acha, mas por aquilo que Deus sabe que é o melhor. Quando nós lemos em 1 Samuel, capítulo 1, a história de Ana, nós terminamos ali lendo, dizendo que Ana, ela devolveu. Eu quero terminar dizendo isso. Mãe, o seu filho é uma concessão. O instinto de posse, não é? É meu. Não é bom ter instinto de posse, não é bom dizer assim: esse é meu filho. Esse é gostoso, né, Aline? Daqui uns dias vai estar nos braços aqui dizendo: esse é meu filho. Isso é bom demais. Deus dá um privilégio tão grande, não é? Esse é meu. Daí ele vai crescendo, se é uma menina, não é? Aí as pessoas dizem assim: você é muito parecida com a sua mãe. Você olha assim para a mãe está um sorriso tremendo. É meu. Ou diz assim: olha, o caráter dela, a personalidade é muito semelhante à sua. A mãe fica: olha, é meu. E é meu. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, são galardão de Deus. Ele é seu, verdade, é seu. Mas ele é seu por concessão.
é uma mordomia. Você está cuidando daquilo que é de Deus. Deus lhe deu por concessão. Ou seja, Deus concedeu que durante esse tempo de vida terrena, ele seja seu. Mas ao final de todas as coisas, você vai devolvê-lo. Não vai? Vai. E aqui entra uma questão muito importante. A Bíblia diz assim em Mateus 6, não ajunteis tesouros na terra. Por que não é para juntar tesouros na terra, irmãos? Tudo consome, tudo fica aqui, não é? Mas mães, Deus deu a vocês um tesouro, não na terra. Um tesouro aonde? No céu. Então o verso 20 diz, mas ajunteis tesouros no céu. Os filhos são o único tesouro que nós vamos levar para lá. Só eles. Claro que há as almas salvas, há o trabalho que você fez para Deus, isso. Mas aquilo que você chama de seu, que é meu, que é por concessão, a maior glória de uma mãe é qual? É ver aquilo que durante o tempo na terra eu chamei de meu, agora lá no céu. Então nós louvamos a Deus pelas mães desta igreja. Eu me tornei crente pelas mãos da minha mãe. Eu aprendi a ser crente pelas mãos da minha mãe. E eu creio que muitos aqui também, não é? Então, olha, as mães talvez sejam as maiores ganhadoras de almas desse mundo. Às vezes a gente olha assim, olha, fulano de tal, pastor, missionário, evangelista, ganha tantas almas para Cristo. Ah, é? Então vamos contar as almas que as mães ganharam. Quantas serão? E vai chegar lá no céu, e elas vão ver o trabalho das suas mãos. Graças a Deus por isso. Vamos fechar os nossos olhos para encerrarmos esse culto.